Olá, seja bem-vindo ao curso Capacitação Teológica. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre Cristologia. Eu quero convidar você neste momento para fazermos uma breve oração. Amado Deus e Pai Celestial, neste momento nós vamos abrir a Tua Palavra, nós vamos estudá-la. Pedimos que o Espírito Santo venha iluminar a nossa mente para que possamos compreendê-la. Pedimos uma bênção especial para cada pessoa que está nos assistindo neste momento, em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-lo para ler essa declaração. A unidade composta de Deus. A unidade de Deus ela é ensinada nas páginas do Antigo Testamento. Muitas passagens na lei e nos profetas convergem a fim de prover-nos uma irrefutável evidência da pluralidade dentro da unidade de Deus. Então hoje, ao retomarmos aqui os nossos estudos, nós vamos iniciar com a questão da unidade dentro da divindade. Eu quero também aqui ler esse texto. Esse texto fala sobre a pluralidade no Shema. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Observe aqui que no Shema nós temos essa declaração: Deus é único. Deus, ele é único. Nós entendemos pela revelação, pela palavra de Deus, que o nosso Deus é único. Nós só não podemos esquecer que a palavra Deus se refere à divindade como um todo. Não é uma única pessoa da divindade. Então, quando nós falamos de Deus, podemos estar fazendo uma referência ao Pai, ao Filho ou ao Espírito Santo. Então, é isso que nós vamos entender e compreender melhor hoje. Veja que a palavra usada é Echad. Echad, para determinar aqui que é a palavra em português, é a unidade composta. Então, Echad revela essa unidade composta. Nós temos aqui um exemplo, leia comigo em Gênesis 1:5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, aqui a palavra primeiro é Echad. Então, Echad é o primeiro, é uma unidade composta. Por quê? Porque o dia ele é composto por tarde e manhã. Não é só manhã ou só tarde, ou só dia, ou só a parte escura que é a noite. Em Números, capítulo 13, nós temos um outro texto que diz assim: cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas. Então, onde você está lendo também foi traduzido da palavra Echad. Então, Echad, um cacho de uva, uma unidade composta. Veja em Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, aqui nós temos um outro exemplo, né, de Echad, que é a união entre o homem e a mulher, formando um único casal. Então, um casal. Depois, esse casal vai formar uma família. Então, uma família composta de 3 pessoas, 4 pessoas. Então, é uma única família. Echad é uma unidade composta. Outro exemplo, Êxodo capítulo 2, verso 64, diz assim: toda esta congregação junta foi de 42.360. Observe que toda, o singular, é traduzida também de Echad, que denota uma unidade composta. Jeremias capítulo 32, verso 38 e 39, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-eis um só coração e um só caminho. Denota também a unidade composta. Uma outra palavra também traduzida aqui do hebraico, Yashid, também nos dá essa ideia de uma unidade composta. Aqui nós temos uma unidade absoluta. Yashid, Echad, unidade composta, e Yashid, unidade absoluta. Gênesis capítulo 22, verso 2. Toma o teu
teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali, em holocausto. Provérbios capítulo 4, verso 3. Teu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe. No Salmo 22, verso 20, livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Então, único e predileta, que nós encontramos aqui nesses textos, são palavras traduzidas de Yashid, que é uma unidade absoluta, né? Toma teu único filho. Então, é uma unidade absoluta. Nós temos em Juízes capítulo 11, verso 34, vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças. E era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Jeremias 6, 26, ó filha do meu povo, cinge-te de cilício e revolve-te na cinza, pranteia como por um filho único. Amós 8, verso 10, também nós temos aqui um outro exemplo, né? Leiamos. Farei que isso seja como luto por filho único. A palavra único ali, Yashid. Zacarias 12, 10. Olharão para mim a quem transpassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito. Então a ideia aqui de unigênito é uma unidade absoluta, um único. Aqui nós temos alguns exemplos que nós vamos ver agora também. Esses exemplos estão relacionados com a pluralidade no nome de Deus. A questão da pluralidade, isso é importante, porque se nós estamos aqui defendendo, não é, uma divindade que ela é formada por uma unidade composta de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, nós precisamos entender a questão da pluralidade no nome de Deus. Vamos ver aqui, El e Elohim. El e Elohim. Fizeram com D maiúsculo Deus. No hebraico, essas palavras significam ambas Todo-Poderoso. Tanto El como Elohim. El é a forma singular. Então, quando você lê na Bíblia El, ela é a forma singular de Deus. E Elohim é a forma plural. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é muito importante nós frisarmos isso aqui. Olha aqui, das 2.750 vezes que a palavra Deus aparece no Antigo Testamento, Elohim foi usada 2.500 vezes. Né? Então, quase a sua totalidade aí. São 250 passagens que usam outros nomes atribuídos então a Deus. Vamos ver aqui em Gênesis capítulo 3, verso 22 e 23. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Né? Nós ali, você percebe que para nós, claro, dá essa conotação de pluralidade. É, como um de nós, sabendo o bem e o mal. Gênesis 11, 7 e 8. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Então, vimos, desçamos e confundamos a sua linguagem. Shema, no próprio Shema, ali o substantivo Deus é o termo hebraico Eloheno, sinônimo de Elohim. Em Gênesis 1, 26 a 27, também disse, Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, quando nós encontramos aqui essa declaração na própria criação, quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, isso, claro, dá essa conotação da pluralidade dentro da divindade. É uma unidade composta. Porque senão não teria nenhum sentido. Se Deus fosse uma única pessoa, como ele poderia dizer, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança? Não tem como a gente entender ou compreender de uma forma diferente.
Por mais que algumas pessoas tentam forçar aqui o texto e dizer que Deus, o Pai, na criação, estava fazendo, na realidade, ali um convite, né, aos anjos, façamos o homem, como se fosse esses anjos fossem umas testemunhas da criação e não participantes da criação. Não, senão Deus não diria façamos. Até no português ficaria sem sentido isso. Quando Deus diz façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, já nos dá a ideia de que a divindade ela deve possuir mais do que uma única pessoa então. Vejamos aqui alguns nomes que são atribuídos a Deus. Nós temos Yahweh, Yahweh que é um dos principais, né, transliterado para Javé ou Jeová, e significa eu sou o que sou, Yahweh. El, um termo muito antigo para se referir a Deus. Elohim, uma palavra hebraica que significa Deus. Adonai, uma palavra hebraica que está em sua forma plural, denotando intensidade e significa soberano. Eu quero agora comentar com vocês a respeito de algumas passagens bíblicas onde aparece a palavra Deus e Deus duas vezes. Por exemplo, em Salmo 45, versos 6 e 7, nós podemos ler, diz assim: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Essa passagem é interessante, não é? Porque, principalmente para aquelas pessoas que defendem ali o monoteísmo, né? Na visão deles, porque nós entendemos que o monoteísmo é um único Deus, mas um Deus em uma unidade composta, Pai, Filho e Espírito Santo. Para eles que defendem o monoteísmo, né? Com aquela visão de que há um único ser na divindade, fica um pouco complicado para entender esse texto. Como que aqui eu tenho um Deus falando para o outro Deus? O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Não é maravilhosa essa passagem? Nos dá, assim, bem um entendimento claro de duas pessoas agindo e interagindo. E eu quero também chamar a atenção para esse outro texto. Salmo 110, o verso 1, onde aparece a palavra aqui no português, Senhor, Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Em Gênesis 19, verso 24, também nós temos uma outra referência que diz assim: então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Também nesses dois textos nós encontramos claramente essa combinação de duas palavras referentes à divindade. Eu quero entrar agora em um outro tópico que é muito importante. Como o nosso tema não é Cristologia, e nós falamos já sobre a Cristologia na história, e eu estou entrando agora na Cristologia dentro da Bíblia, nós vamos falar um pouco sobre a questão de Jesus antes da encarnação. Jesus antes da encarnação, a sua pré-existência. Jesus antes de vir a este mundo e assumir a forma humana, né, de nascer como homem, de se tornar homem, né, porque Jesus ele não fez de conta que era homem, ao contrário disso, ele se tornou realmente homem. Mas aqui nós temos um grande mistério, porque como Deus poderia se tornar homem? Jesus, ele era 100% homem, também 100% Deus. Isso é difícil para nós compreendermos, como nós já falamos anteriormente. Vamos estudar a respeito
da divindade, a respeito da cristologia durante toda a eternidade, e mesmo assim não haverá um momento em que vamos poder dizer assim, agora eu compreendo bem a divindade ou compreendo bem Deus. Isso é muito complicado. Mas vamos falar um pouco a respeito de Jesus antes de se encarnar. Quem era Jesus? Então a Bíblia apresenta para nós Jesus Cristo como sendo o Miguel Arcanjo. O Miguel Arcanjo. Antes de vir a este mundo, a segunda pessoa da divindade recebera o nome de Miguel Arcanjo. A escritora Ellen White, ela faz uma alusão a isso no livro História da Redenção, quando Jesus, eu vou usar aqui o nome, Jesus, ou a segunda pessoa da divindade, foi apresentada diante de todos os anjos. E aquele momento foi um momento especial porque ela afirma que Deus reuniu todos os anjos e apresentou diante deles o Miguel Arcanjo. A segunda pessoa da divindade, no meio, naquele momento que estava acontecendo o grande conflito, a segunda pessoa da divindade, ela desce do trono e assume a forma de Miguel Arcanjo. Esse Miguel Arcanjo, ele não era um anjo. Na realidade, aqui o nome arcanjo quer dizer é o líder de todos os anjos. E na história da redenção, Ellen White faz essa menção dizendo que o Pai, diz ele, deve ser adorado, ele deve ser reverenciado, porque ele é um comigo. Nós vamos estudar sobre isso agora. E o primeiro texto que eu quero ler com vocês está em Êxodo capítulo 3, verso 2, onde fala sobre o anjo do Senhor. E apareceu-lhe o anjo do Senhor. Para quem? Lembram? Para Moisés. Em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui, no verso 4. No verso 6, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para quem? Para Deus. Observem isso. Então, esse aqui é um ponto muito importante. Quem Moisés viu na sarça ardente? Deus. Mas observe que o texto diz assim, vendo o anjo do Senhor, né? Se nós voltarmos lá no primeiro verso, lá diz assim, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma sarça, em uma chama de fogo no meio de uma sarça ardente. E logo em seguida, no verso 6, aquele que Moisés viu na sarça, disse para Moisés, eu sou o Deus de teu pai, o de teus pais. Então o anjo do Senhor na Bíblia não é um anjo. Na realidade é Miguel Arcanjo, a segunda pessoa da divindade, que recebe do Pai todo o poder e autoridade sobre todos os eventos que acontecem na Terra para resolver a questão do pecado e após, então, quando tudo for resolvido, Jesus, então, poderá devolver o cetro da liderança deste mundo para o Pai. Nós vamos ver isso ainda com mais detalhes. Continuando aqui, diz assim, agora nós vamos ler aqui um texto que está, esse texto é de Ellen White, ela diz assim, Cristo não somente foi o guia dos hebreus no deserto, o anjo em quem estava o nome de Jeová, o que velado na coluna de nuvem ia diante das hostes, mas foi também ele que deu a Israel a lei, por entre a tremenda glória do Sinai. Cristo declarou aos ouvidos de todo o povo os 10 preceitos da lei de seu pai. Foi ele que deu a Moisés a lei gravada em tábuas de pedra. Ainda mais, Cristo é chamado o Verbo de Deus. João 1, verso 1 a 3. É assim chamado porque Deus deu suas revelações aos homens em todos os tempos, por meio de Cristo. Foi o seu Espírito, aqui o Espírito Santo, quem inspirou os profetas.
Em 1 Pedro, capítulo 1, 10 e 11, está escrito lá, né, da revelação do Espírito Santo. Ele lhes foi revelado, no caso Jesus, lhes foi revelado como o anjo de Jeová, né, o anjo de Jeová, o capitão do exército do Senhor, o arcanjo Miguel. Patriarcas e Profetas, página 366. Em Êxodo 23, verso 20 e 21, nós temos mais uma menção relacionada à questão do anjo do Senhor. Veja que aqui é um diálogo de Deus Pai com Moisés. Você pode me perguntar, mas pastor, como que você sabe que aqui é Deus Pai quem está falando com Moisés? Bom, a gente sabe pelo contexto. E aqui eu vou dizer uma coisa para você. Quando você lê a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, nós só podemos dizer, afirmar categoricamente quem está falando pelo contexto. Porque eu não posso pegar assim um texto onde está dizendo que Deus está conversando com um personagem lá do Antigo Testamento e dizer aqui é o Pai quem está falando, aqui é o Filho que está falando, ou é o Espírito Santo que está falando. Por que eu não posso dizer isso? Porque eu preciso do contexto. E aí eu vou dizer para você, mas como eu sei que aqui é o Pai que está falando? Veja o texto, do verso 20 e 21. Eis que eu envio um anjo diante de ti. Quem está falando é o Pai. Por que eu sei? As informações que nós vamos ler agora nesse texto vai nos dar essa base, é o contexto, não é? Para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que eu tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Observe aqui então, ficou claro, né? Então, quais são as características que nós encontramos? Veja, está destacado aí, né, projetado para você, está destacado, anjo, não perdoará e meu nome está nele. Então nós temos a absoluta certeza que aqui o Pai está falando do arcanjo Miguel, que está sendo agora, neste momento, passado para Moisés todas as informações de quem estaria guiando, ou qual pessoa da divindade estaria assumindo a responsabilidade, guiando aquele povo ali no deserto. Êxodo 24, capítulo 24, verso 1 e 2, nós encontramos aqui a questão da função subordinada que nós estamos falando. O que seria essa questão subordinada? O filho se subordinou ao pai. Toda a autoridade é pelo Pai. Então, mesmo agora, mesmo ainda na condição de Miguel arcanjo, ele se submete ao Pai, para cumprir a vontade do Pai. O Pai passa para o Filho essa autoridade, e o Filho passa a exercer essa autoridade. E a gente vai perceber claramente essa passagem de autoridade do Pai para o Filho nos versos seguintes. Capítulo 24, verso 1 a 2. Depois disse a Moisés, sobe ao Senhor. Tu, Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe, e só Moisés se chegará ao Senhor. Mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Nós vamos ver que, quando ele diz assim, suba ao Senhor, a gente vai ver que são pequenas coisas sutis que vão nos demonstrar mais para frente essa visão da passagem da autoridade diante de Moisés e diante de Israel para o anjo do Senhor, Miguel, arcanjo. Então vamos ver aqui o verso 3. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse, todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Verso 9 a 11, agora observem. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel. O que acontece agora? E viram o Deus de Israel. Esse aqui é um ponto importante.
Observe que lá atrás, Deus, o Pai, diz para Moisés, sobe ao Senhor. E quando eles subiram, diz aqui que viram o Deus de Israel. Isso aqui é um ponto muito importante para nós. E debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Pergunta que eu quero fazer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, para você que está nos assistindo. Quem eles viram? Foi Deus o Pai ou Deus o Filho? A resposta é clara, foi Deus o Filho, o arcanjo Miguel, o anjo do Senhor. Por quê? Se você ver no Evangelho de João capítulo 1, verso 18, João é categórico quando ele diz assim, ninguém jamais viu Deus, mas o Filho unigênito foi quem o revelou. Olha só essa outra declaração que nós encontramos no livro Maravilhosa Graça, página 41. A Escritura diz assim, desde o pecado de nossos primeiros pais, não tem havido comunicação direta entre Deus e o homem. O Pai entregou o mundo nas mãos de Cristo, para que por sua obra mediadora remisse o homem e reivindicasse a autoridade e santidade da lei de Deus. Toda a comunhão entre o céu e a raça decaída tem sido por meio de Cristo. Então, toda a comunicação direta, não é, tem sido feita por meio de Cristo. Êxodo 24, verso 12. Agora aqui nós vamos ver a mudança. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte, fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quem é que está dizendo, sobe a mim? É o Deus Pai ou o arcanjo Miguel, o anjo do Senhor? Quem? Lembre-se que lá atrás eu dei aquela ênfase, né? Sobe ao Senhor. E aqui muda claramente, sobe a mim. Primeiro, eles viram a Deus, o texto anterior dizendo, eles viram a Deus, e agora, eles, no caso Moisés, tendo esse diálogo com Deus, no caso o Senhor, o arcanjo Miguel, ele diz assim, sobe a mim, sobe a mim. Sobe a mim ao monte e fica lá e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Mas o Ellen White, será que ela endossa esse pensamento, isso que eu estou passando para vocês? Observem essa passagem. Por entre a tremenda glória do Sinai, Cristo declarou aos ouvidos de todo o povo os 10 preceitos da lei de seu Pai. Foi ele que deu a Moisés a lei gravada em tábuas de pedra. Esse texto não concorda com aquele anterior que eu acabei de ler? Claro que sim. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma outra questão aqui. Observe, por entre a tremenda glória do Sinai, Cristo declarou aos ouvidos de todo o povo os 10 preceitos da lei do seu Pai. Vou perguntar para você, qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Não terás outros deuses diante de mim. Outro texto, Ellen White diz assim, que o Pai e o Filho, ambos proclamaram a lei lá no Monte Sinai. Interessante isso, né? Tanto o Pai quanto o Filho disseram, não terás outros deuses diante de mim, respeitando então aqui a visão da divindade como uma unidade composta, né? A pluralidade dentro da divindade. A transgressão da lei física é a transgressão da lei de Deus. Continua ela. Nosso Criador é Jesus Cristo. Ele é o autor de nosso ser. Criou a estrutura humana, é o autor das leis físicas, assim como da lei moral. Quem é o autor da lei moral?
Jesus Cristo. Está lá no livro manuscrito 49, né? E também Conselhos sobre Regime Alimentar, página 43. Eu quero concluir esse estudo, eu quero fazer um apelo para você, meu querido. Estude a palavra do Senhor. Aqui nós estamos vendo claramente que Jesus Cristo, ele faz parte da divindade. Ele sempre existiu com o Pai. Em outros estudos nós vamos ver isso melhor. Jesus, ele recebeu do Pai toda a autoridade para poder resolver o problema do pecado aqui neste mundo. É claro que o Pai tem atuado juntamente com Jesus. Nós vamos ver também isso em outros estudos. Quero agradecer por sua atenção, que Deus continue abençoando você a cada dia e que você cresça em sabedoria e que seja um instrumento nas mãos de Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.